Pergunta 21. Como deve ser elaborado o plano de ação pela organização? Resposta. A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Pergunta 22. Como deve ser o acompanhamento do desempenho das medidas de prevenção? Resposta. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, e o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável. As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Pergunta 23. Quais são os procedimentos que os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever? Resposta. Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono, bem como as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável. Pergunta 24. Quais são os documentos mínimos que o PGR deve conter? Resposta. O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: inventário de riscos e plano de ação. Pergunta 25. Quais informações devem ser contempladas no inventário de riscos ocupacionais? Resposta. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas, dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação, e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Pergunta 26. Como deve ser mantido o inventário de riscos ocupacionais atualizado? Resposta. O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado, e o histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica. Pergunta 27. Quais são os princípios que os modelos de informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital devem considerar? Resposta. Os modelos aprovados pela STRAB devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização. Pergunta 28. Quais são os documentos previstos nas NR que podem ser emitidos e armazenados em meio digital? Resposta. Os documentos previstos nas NR podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, normatizada por lei específica. Pergunta 29. Quais são as condições para a guarda de documentos físicos, assinados manualmente, em meio digital? Resposta. Os documentos físicos, assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência da NR, podem ser arquivados em meio digital, pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme disposto em lei. Este processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Os empregadores que optarem pela guarda de documentos prevista devem manter os originais conforme previsão em lei. Pergunta 30. Quais são as informações que devem constar no certificado emitido ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NR? Resposta. Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NR, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento.
Muito obrigado. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!